Moramos num país tropical, mas à medida que o tempo fica mais frio, é mais difícil começar a se mover e se sentir pronto para se levantar e dançar. O clima frio também significa que nossos corpos estão muito mais propensos a lesões e a sentir dor depois de dançar. Hoje eu vou falar sobre se manter aquecido e livre de lesões durante os meses mais frios. Então, fique comigo aqui no meu canal. Vamos falar de dança! Mas por que é necessário aquecer antes de uma aula de dança? Seja ela dança clássica, dança moderna, contemporânea, jazz, hip hop ou em qualquer outra atividade física. O aquecimento ele é fundamental para aumentar a temperatura corporal e preparar todas as partes do corpo para, nesse caso, a aula de dança, de forma que você possa dançar em melhores condições. Os métodos de aquecimento que visam evitar risco de lesão variam de acordo com o estilo de dança que você pratica. Aquecer o corpo antes da aula é super importante para minimizar lesões e dores musculares, pois prepara os músculos para os exercícios e esses aquecimentos não precisam ser nada complicados nem sofisticados. Seriam movimentos dinâmicos e simples que podem começar no chão e irem se desenvolvendo até você ficar de pé e pronto para os desafios que você irá enfrentar nessa sua aula. Todos nós sabemos que o objetivo principal do aquecimento é aumentar a temperatura corporal. Porém, é importante lembrar que o corpo aquecido ajuda a evitar cãibras, por exemplo, durante a aula de dança. Para ajudar a aquecer o corpo, existem roupas de aquecimento, desde malhas de lã ou sintéticas, até polainas e botas para manter os pés e as panturrilhas aquecidas. Então, se você vir bailarinos no início da aula com muitas camadas de roupa, não se surpreenda. Mas, um pequeno conselho. Você já deve ter sentido pequenas ou grandes contraturas durante as aulas. E isso muito provavelmente se deve ao fato de você não estar suficientemente bem aquecido. Então, para evitar isso, tente tirar um tempo para você. Tente chegar pelo menos 15 minutos antes dentro da sala de aula, porque aí você vai poder destravar os músculos e as articulações. Reserve esse momento, como eu falei, no chão ou em pé, para rolar as costas para cima, para baixo. Faça alguns cambrês leves e tente liberar as tensões do dia. Trabalhe um pouco rotações de cabeça, rotações de braço. Além do objetivo primordial de aumentar a temperatura corporal do bailarino, o aquecimento serve para preparar tecnicamente todas as partes do corpo para melhor execução dos exercícios da aula de dança. Por exemplo, para o trabalho de ponta do balé clássico, o aquecimento visa principalmente os músculos dos pés e do tornozelo. Por outro lado, se você pratica hip hop ou a break dance, você deve reservar um tempo para aquecer a parte superior do seu corpo, para evitar se machucar durante as figuras que você vai fazer no chão. Como você deve ter entendido, cada dança requer músculos prioritários. Portanto, é importante trabalhá-los durante o aquecimento e obter ajuda até de outras pessoas, se necessário for, para adequar a técnica ao estilo de dança a ser praticada, obviamente. A fase de aquecimento é essencial para reivindicar um trabalho muscular mais profundo durante o resto da aula de dança. De fato, suas capacidades musculares melhoram muito de sessão para sessão se o aquecimento não for negligenciado. Por exemplo, na dança clássica, o trabalho na barra permite um aquecimento completo
dos músculos do corpo, sem sobrecarregar as articulações. Isso permite que esses músculos fiquem mais relaxados e que possam realizar um trabalho mais profundo durante os exercícios do centro dessa aula, como os pequenos e os grandes alegros, por exemplo. Portanto, antes de iniciar a aula, pode ser interessante ativar profundamente a parte abdominal do seu corpo, para deixá-la mais tonificada. Experimente fazer alguns exercícios abdominais antes dos primeiros pliés e você se sentirá mais confiante em sua postura. Você terá mais equilíbrio nas diferentes posições, desde os primeiros minutos de uma aula de dança. Tenha em sua bolsa de trabalho alguns objetos, como por exemplo, um TheraBand, que são aqueles elásticos, de fisioterapia, uma bolinha de tênis e, se possível, até um Bosu, que é aquele aparelho pequeno que você pode carregar de pilates para você treinar o equilíbrio. Além do trabalho muscular, pode ser importante solicitar o sistema cardiovascular durante o aquecimento. Esse trabalho melhora a frequência cardíaca e o gerenciamento, vamos dizer assim, da respiração e prepara você para coreografias dinâmicas, ou seja, mais rápidas ou mais longas. E você conseguirá manter a energia dessas coreografias do início ao fim. Cuidado! Aberturas grandes ou pés nas mãos, os famosos détirés, antes das aulas, devem ser evitados e só deveriam ser executados quando o corpo estiver já suficientemente aquecido, normalmente mais para o fim da barra, depois do adágio ou mesmo depois do Grand Battement, onde também devemos passar pela fase de alongamento para melhorar a flexibilidade de todas as partes do corpo. Se flexibilidade não é o seu forte, não entre em pânico. Não se apresse em cada exercício de flexibilidade querendo conquistar o mundo de uma vez. Os resultados serão visíveis se você trabalhar paulatinamente ao longo das aulas de dança. Cuidar do corpo e das articulações é essencial para evitar principalmente lesões. Um erro comum que muitos bailarinos cometem é manter alongamentos estáticos por muito tempo antes de fazer a aula ou antes de dançar e contar isso como um aquecimento. O problema aí é que os músculos precisam que o sangue flua para eles antes de esticá-los e a melhor maneira de fazer isso é se movimentando. É sempre bom fazer um alongamento leve logo após o aquecimento para que você se sinta flexível ao dançar. Mas não deve ser nada muito intenso. Vá com cuidado. Para aproveitar ao máximo sua flexibilidade, você deve reservar o alongamento intenso, esse alongamento mais forte, para depois da aula e também depois dos espetáculos. Não deixe de se alongar depois de dançar, pois é quando os seus músculos estão mais fáceis de alongar e podem esfriar com mais saúde, mais lentamente, enquanto você se alonga, e isso vai evitar que você tenha dores no outro dia. Um lembrete: é sempre bom ter roupas de dança apropriadas para as diferentes estações do ano, para garantir que você se sinta confortável na aula. Se você entrar em sua sala de balé na segunda-feira à noite com um top curto e um shortinho em uma noite fria de inverno, seus músculos ficarão super rígidos e você provavelmente estará pedindo para ficar com uma gripe. Ter uma boa malha para usar durante a fase de aquecimento da aula é muito útil e isso pode tornar os meses mais frios um pouco mais suportáveis. Com moletons, meias e polainas, nós temos o clima de inverno mais protegido, né? Mas não se esqueça de tirar esses apetrechos quando o seu professor for iniciar a aula. Não vá para a barra cheio de listras, pantufas ou coletes com cores brilhantes que
que possam distrair os olhos do professor. Ele está tentando observar os problemas de técnica durante a aula. Acima de tudo, lembre-se que ele, o seu professor, tem como foco as necessidades de toda a classe. Ele precisa ver os alunos e corrigi-los o melhor que ele pode. Então me diga, você tem uma rotina de aquecimento antes de ir para a aula? Em caso afirmativo, eu adoraria ler aqui nos meus comentários abaixo o que você faz para se aquecer. Ou se você tem alguma dica ou algum truque e se você pode passar isso para a gente aqui nesses meus comentários. Era sobre esse delicado assunto que eu queria falar hoje. Então eu sempre digo que se você gostou desse vídeo, dê o seu like, se inscreva no meu canal, compartilhe com amigos, com colegas, com familiares, pois isso, acho eu, só pode ajudar a dança a crescer em nosso país e atingirmos um patamar de excelência e de respeito dentro da sociedade. Eu te desejo boas aulas, que o inverno não seja muito rigoroso esse ano e deixo aqui o meu abraço, um até logo e até o próximo vídeo.